Olha, gente, depois da declaração do presidente Bolsonaro, o governador de São Paulo, João Dória, divulgou uma nota oficial. Abre aspas. Bolsonaro deve estar se referindo a si mesmo e ao seu próprio governo. O presidente assinou no ano passado o decreto 10.045, que inclui a CEAGESP no programa de parcerias de investimentos do governo federal. O presidente precisa indicar aos órgãos de controle quem é esse rato que está no governo federal e se beneficiaria da medida. Se não fizer isso, estará prevaricando. Fecha aspas. Ô Zé, a fala do presidente da República sinaliza um enfraquecimento da pauta de privatizações do governo? É essa mensagem que é perigosa, né? É este indicativo que pode azedar o mercado, que acredita ainda na possibilidade de venda de estatais aqui no Brasil. Esse é que é o problema. A gente vê claramente que o presidente Jair Bolsonaro está em campanha eleitoral. Ele não esconde. Pessoas que visitaram o presidente me disseram que ele falou, olha, eu sou o mesmo candidato e se eu não for candidato, se não estiver em campanha agora, eles vão me engolir em 2022. Fala do presidente a pessoas que o visitaram, né? Então, esta é a situação. O governo anda normalmente. Agora, veja bem, o político olha para o estatal assim como o amante olha para a mulher amada. Aquilo ali é a fonte de um fetiche. É assim que o político vê uma estatal. É onde o político nomeia lá os diretores, o presidente Bolsonaro nomeou ali policiais e tal, pessoas da sua relação para a diretoria da CEAGESP, e se privatizada, isso acaba e entra, evidentemente, quem coloca ali dinheiro, quem arrisca e quem quer lucros, né? Esse sinal, esse viés do presidente Bolsonaro foi identificado logo no início do governo. E foi por isso que um grupo liberal do Congresso Nacional deu força total a Paulo Guedes, entendendo que ele era mais liberal do que o próprio governo. Mas acredito que esse discurso do presidente Jair Bolsonaro não inviabiliza o programa maior de privatização. Ele tem defendido esse programa. Eu já fiz essa pergunta a ele. E ele disse que, evidentemente, que ia tirar bancos e tal, mas que defende o projeto de privatização do Brasil. Muito bem. Joel, na sua opinião, quem é o rato nessa história? Estamos com um pequeno probleminha no áudio do nosso Joel. Agora sim, voltou. Por favor, Joel. Agora sim, então, pode falar. Na fala do Bolsonaro, evidentemente, o alvo dele, quem ele queria atingir, era o governador de São Paulo, João Dória. Existem, inclusive, planos de mudança do lugar da CEAGESP, aquela região ali na Zona Oeste onde ele está hoje em dia seria usado para empreendimentos aí, comerciais, residenciais, não sei bem se já tem algum plano estabelecido. Existem planos nesse sentido. Eu acredito que o Bolsonaro queria se referir ao João Dória. Só que como ele não entende bem, talvez, as questões envolvidas, ele acabou se referindo à própria equipe dele. Porque, veja, o CEAGESP, ele é uma empresa federal. Na verdade, ele é uma empresa federal, propriedade de ninguém menos do que o Ministério da Economia. E estava no plano de desestatizações do Ministério da Economia, inclusive o CEAGESP. Ou seja, quem seria o rato que quer privatizar o CEAGESP? Bom, quem quer privatizar o CEAGESP é o seu dono, o Ministério da Economia. Queria, pelo menos. Se o Bolsonaro chama isso de rato, bom, a única conclusão que a gente tira é que o rato, portanto, é o Paulo Guedes. Eu acho que o Bolsonaro não sabia disso quando ele falou, ele não pensou nisso. Mas, na prática, se quem quer privatizar é rato, Bolsonaro, você acaba de nomear, então, o seu ministro da Economia. Esse era o plano. Bolsonaro, ele não é comprometido com agenda de privatização nenhuma, gente. Eu não sei quem ainda acredita nisso. Caixa Econômica, Banco do Brasil. Pegue um exemplo, se querem, que o Bolsonaro tenha levado adiante a pauta e que não tenha, muito pelo contrário, retroagido. Né? Que ele não tenha dito, pelo contrário, não vai ter privatização, ou por causa de eleição, ou só para o segundo mandato. Lembra na reunião de 22 de abril? Até o presidente do Banco do Brasil brincava e gostava da ideia de privatização. Ele, não, isso aí fica para 23. Isso aí, ou seja, não tenha nenhuma esperança de que a gente vá ver qualquer privatização relevante acontecendo. Pelo contrário, né? Houve criação de novas estatais já no governo Bolsonaro. Então, por enquanto, o saldo de privatizações de empresas do governo é negativo. A gente tem mais empresas estatais agora do que tinha no início do mandato Bolsonaro. Não dá para ter ilusão quanto a isso, gente. É só abrir o olho e ver o que está acontecendo e ver as falas do próprio presidente. Ok. Adriles, e para você, essa negação aí à privatização do CEAGESP por parte do presidente da República representa o quê?
Veja bem, a primeira parte da fala do Joel é muito esclarecedora. Ele matou a charada. O Bolsonaro provavelmente se confundiu em relação à mudança do local da CEAGESP com um plano de privatização que poderia ser feito pelo Estado de São Paulo, quando hoje a gente sabe que desde 1997 a CEAGESP é um órgão, uma estatal federal, né? Ou seja, está no escopo do plano de privatizações do Paulo Guedes. Infelizmente, o Bolsonaro, confundindo a sua sanha de ódio, de disputa política com o governador João Dória, faz um discurso contra uma das principais plataformas que o elegeram. A privatização e o sistema de privatizações, e são quase 2 trilhões em ativos que o Estado pode economizar, pode lucrar, pode oferir e pode colocar em programas sociais, em programas de desenvolvimento, é necessária, é extremamente necessária para o desenvolvimento do país. E quando o Bolsonaro se aproxima do Paulo Guedes, é nesse sentido de uma política liberal e de costumes conservadores que o Bolsonaro é eleito. Quando ele faz isso por uma birra, por uma disputa política mais ou menos justa com o governador João Dória, falando contra o princípio da privatização, ele relembra os piores discursos petistas, de sucateamento. Só faltou dizer, vamos entregar o nosso patrimônio para os Estados Unidos ou para outros sucateadores. É inaceitável. Eu acho que é a pior fala, ainda que seja inadvertidamente inconsciente, com outro foco em relação ao Dória, mas ele falou, não vou privatizar de forma nenhuma uma empresa que está no rol de privatizações. A privatização é necessária, ela gera mais empreendimento, ela enxuga o Estado, ela impede o loteamento político do Estado, ela impede a possibilidade de alargamento de corrupção. E é mais temerária essa fala péssima do presidente quando ele se aproxima do Centrão, que em nome da governabilidade, a gente sabe que não tem jeito de você não governar sem o apoio cabal do Congresso, mas esse apoio cabal do Congresso, sobretudo de um Centrão fisiológico, que ama estatais, que ama cargos públicos, que ama se aboletar de maneira incompetente, na maioria das vezes, em estatais, não gerindo nenhum tipo de desenvolvimento e muitas vezes gerando mais corrupção e mais atraso e mais burocracia. A fala do presidente, ainda que tenha alvo certo, mirou no alvo incerto da privatização. Essa é uma base exatamente da eleição e da gestão do Bolsonaro. Okay. Indo contra a privatização, ele está indo contra o seu eleitorado, contra as suas bases e contra as premissas e promessas que ele fez. Espero que ele volte atrás.